O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ele era o filho bastardo do rei Diniz. Teve participação decisiva na Guerra Civil do Reino Português entre os anos de 1319 e 1324. O conde Pedro Afonso de Barcelos também entrou para a história como o autor de 2 obras que revelam a nobreza hispânica do período tardo-medieval. É sobre a Crônica Geral de Espanha, de 1344, e o livro de Linhagens, de 1340, que o Em Tese vai falar hoje. A Adriana Mocelin estudou durante 12 anos as obras do conde Pedro Afonso de Barcelos. A orientadora dela no doutorado foi a professora Fátima Regina Fernandes, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Bem-vindas ao Em Tese. Obrigada. Adriana, eu queria iniciar te perguntando. Eu apresentei aqui no início do programa uma figura, um sujeito, que é o conde Pedro Afonso. Quem foi essa pessoa? Ele era filho bastardo do rei Diniz de Portugal. E o interessante para pensarmos nele é todo o papel dele enquanto filho bastardo. Quer dizer, ele foi criado na corte do rei Diniz, ele foi... A própria questão do casamento dele foi um casamento arranjado, tem toda uma questão de arranjos políticos que foram feitos em torno da figura dele, e ele acompanhou o pai em várias das missões que ele tinha. Então, se ele viajava para Aragão, o pai ia junto, se ele viajava em missões diplomáticas, digamos assim, para a época, ele acabava indo junto com o pai, então ele participou disso tudo. E os livros que ele escreve trazem muito desse papel que ele desempenha, dessas características que ele observou ao longo dessas viagens que ele fez. Ele, enquanto filho bastardo, ele ganha projeção dentro do reino com os casamentos, porque são casamentos com figuras da nobreza, de uma alta nobreza portuguesa, digamos assim, e com isso ele ganha territórios também no norte senhorial. Então ele acaba se projetando politicamente dentro do reino através dessas relações matrimoniais, dessas vinculações com o pai, porque o pai vai acabar dando para ele cargos importantes dentro do reino, que era uma forma também de tê-lo sob a sua guarda, porque daí assim, eu tenho meu filho, eu dou a ele cargos importantes e ao mesmo tempo eu o mantenho ao meu lado e evito com isso, ou pelo menos tenta-se, né, evitar com que ele acabe permanecendo ao lado de uma nobreza que naquele momento se sente um tanto quanto arredia frente a um processo de fortalecimento político empreendido pelo pai. Em contrapartida, ele vai participar das próprias missões, que eram chamadas inquirições, que o rei encaminhou, e ele fez parte dessas inquirições para o norte senhorial, para investigar realmente essa nobreza, então para examiná-la, para ter esse controle sobre ela, que era o que o rei tentava fazer naquele momento. E ele vai ter uma participação decisiva na Guerra Civil, que acontece aí no final do reinado do Diniz, então que vai ter, de um lado, o rei, e uma parcela dessa nobreza, e de um outro lado o próprio filho, que seria o sucessor na linhagem, que é o Afonso. E aí no sentido de que existe uma disputa entre os dois, e o conde ele está no meio do caminho. Então, num primeiro momento, ele vai ser acusado de estar junto do filho, e aí ele vai cair em desgraça em relação ao pai, por isso que ele vai para o exílio. E no final das contas ele volta para Portugal e vai desempenhar um processo interessante junto com a esposa do rei Diniz, no processo de tentativa de amenizar a situação e dirigir para uma pacificação nessa contenda entre o pai e o filho. Então é nesse sentido que é interessante a figura dele no reino. Bom, professora, ela desenhou quem era esse sujeito, né? E que momento histórico que esse sujeito viveu, até pela região em que ele viveu. Na verdade, a figura, quando se pretende fazer um estudo sobre o século XIV, na Península Ibérica ou em qualquer período, em qualquer espaço, assim, né, desse Ocidente, nós temos um privilégio nesses séculos XIV e XV, porque é um período de transformação. Essa transformação é uma transformação assim, de um lado, essa nobreza está se transformando, ela está se renovando, e por outro lado, esses reinos estão se fortalecendo na figura do rei.
Ora, esse contexto, ele destaca uma sociedade política, que seriam aqueles indivíduos dentro de um clero, dentro da própria nobreza e até mesmo da burguesia, que tinham um destaque, que tinham uma interferência a nível da governação do rei. Ora, a figura que eu tenho estudado, porque eu também faço prosopografia, né, que é uma metodologia específica de pesquisa, mostra, por exemplo, que a figura dos bastardos é muito rica nesse momento. São eles que vão, primeiro porque eles são mais livres, né? Sim. Eles têm menos expectativas sobre eles, né? Eles são fruto de um relacionamento que é essencialmente natural. É o rei que se apaixona por uma mulher e acaba tendo um filho bastardo. Não é aquele acordo matrimonial que você tem que cumprir e etc. Então, no fundo, existem muitos casos em que esses bastardos, como o Pedro Afonso, eles são muito próximos do pai de uma forma, inclusive, afetiva, né? Eles se identificam, o pai tem até uma proximidade maior. Esses, como disse bem a Adriana, portanto, esses bastardos, eles acabarão sendo potenciais focos de levantes contra o rei e contra outros elementos da nobreza. Então, nesse momento em que está transformando, que está tudo passando já por um processo de esgotamento de algumas estruturas sociopolíticas, estudar esses personagens, né, é um pouco também estudar os motores dessa transformação. Adriano, você falou na sua explicação sobre a guerra civil no Reino de Portugal, né? Eu queria entender o que foi essa guerra e o papel do conde nesse conflito. Existiam vários filhos bastardos, né? E existiu, por parte, aí se coloca dentro da literatura de que houve uma certa inclinação, enfim, boatos que diziam que o rei teria uma predileção por um bastardo. E aí o filho legítimo então levado a acreditar nesse boato, ele se acaba colocando contra o rei, porque ele temia que o rei favorecesse o bastardo no processo de sucessão linhagístico. Então ele acaba ganhando força, ganhando poder, enfim, ganhando apoio de uma parcela também da sociedade que teme esse processo que o rei vem empreendendo de centralização. Então ele vai conseguir um apoio senhorial, principalmente do norte, contra o rei, contra as medidas que o rei vinha tomando, e o rei, por sua vez, ele vai ter um apoio principalmente de conselhos, que daí seriam os municípios formados ali mais na região sul de Portugal, e ele tem um apoio, então, de uma nobreza, não da alta nobreza. A alta nobreza acaba indo para o lado do infante, do lado do filho dele. E o conde, nesse momento, ele estava do lado dos filhos bastardos, né? E ele vai ser acusado de estar do lado desses filhos bastardos numa tentativa de sublevação. Então ele acaba sendo punido pelo pai por conta disso. Ele perde cargos, ele perde funções, e aí por conta disso ele vai para o exílio. E aí, para tentar reaver tudo que ele tinha, é que ele vai tentar desempenhar essa função de colocar um pano meio humano na situação e funcionar como um indivíduo que tentasse um processo de pacificação, né? Fazendo uma mediação entre o pai e o irmão. E aí ele consegue isso junto com a rainha e eles vão minimizar um pouco a situação. E ele tem as suas terras, o seu cargo dado novamente a ele, né? Então esse é um ponto importante. Ele volta a ter uma projeção dentro do reino. Mas pouco tempo depois o pai morre. Então aí que é interessante de ver o processo, como que ele fica nessa história. Porque é nesse processo que ele vai escrever o livro, tanto o livro de linhagens quanto a crônica, que é depois que o pai morre que ele vai fazer tudo isso. A gente já vai falar sobre isso, porque antes, no nosso giro de pesquisas, você conhece o resultado de trabalhos científicos curiosos realizados em várias partes do mundo. O neurocientista Gregory Benz, da Universidade Emory dos Estados Unidos, concluiu por meio de experimentos com ressonância magnética que cães são capazes de sentir as mesmas emoções que crianças. Mais tarde, pesquisadores húngaros foram além e descobriram que o cérebro dos cães se parece tanto com o nosso que é capaz de decifrar as emoções dos donos. Os experimentos foram feitos com 11 cães treinados, que ficaram em uma máquina de ressonância magnética. Eles tiveram o cérebro escaneado enquanto ouviam diferentes sons. A universidade fez o mesmo teste com 22 humanos e percebeu que o cérebro de cães e humanos ativa a mesma área para o mesmo som. Os pesquisadores concluíram então que provavelmente os cães conseguem entender o sentimento dos humanos.
Para quem acha que escorregar em uma casca de banana é exagero de desenho animado, a ciência prova o contrário. Pesquisadores japoneses calcularam o coeficiente de atrito entre o pé, a casca de banana e o chão, e comprovaram que o atrito cai para quase 1/6 do normal. Com menos atrito entre a pessoa e o chão, é muito mais provável que ela caia. A pesquisa ficou internacionalmente conhecida. Ganhou o prêmio Ig Nobel, um evento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que premia os experimentos e as pesquisas mais inusitadas. Bom, Adriana, você falou, antes da gente chamar o giro de pesquisa, sobre as obras que o Conde escreveu. Eu queria saber que obras são essas e por que você decidiu estudar estes materiais durante tanto tempo, durante 12 anos? Em 2001, a gente estava participando de projeto de iniciação científica e aí foram questionamentos que apareceram naquele momento, foi no congresso que nós participamos e até a professora Fátima apresentou um trabalho sobre o Conde. E o intuito era descobrir para quem ele estava escrevendo e qual o intuito dele em escrever um livro de linhagens, num primeiro momento. E aí eu iniciei o projeto de iniciação científica naquele momento, analisando o livro de linhagens. Então foi durante a graduação e aí a monografia, fazendo um apanhado geral do que era o livro, tentar entendê-lo dentro do contexto português. O livro de linhagens que ele escreve é o terceiro, enquanto livro de linhagens em Portugal, e ele é tido como o mais completo, que contém mais, além de dizer que o fulano é filho do Beltrano e falar dos casamentos que ele teve, ele insere trechos que ele conta histórias de como que aquela linhagem ela tomou corpo, de como que aquele grupo ele se consolida no poder. Ele vai trazer então pequenos trechos ali de tramas políticas, né, da época. E aí, no mestrado, aprofundar essa relação, que dê para tentar entender, então, dentro desses perfis que ele insere no livro de linhagens, quem era esse nobre, quem era esse rei que ele projeta. Então, a obra enquanto uma projeção de uma identidade. E aí, para o doutorado, então, veio a análise já, uma análise mais de fôlego, né? Porque daí a crônica ela tem 3 volumes, e aí ela vai dar essa continuidade. Então, ela foi uma crônica que já tinha sido escrita anteriormente, no período do reinado do Afonso X de Castela, que é bisavô do Conde. Então, ele pega esse texto e ele vai fazer modificações no texto. Então, ele vai readequá-lo à realidade na qual ele vive. E aí é lógico que ele faz transformações, ele vai ocultar determinados elementos que naquele período já não eram mais interessantes de serem valorizados, e ele escreve isso, claro que levando em conta tudo que ele já tinha usado anteriormente no próprio livro de linhagens, e ele escreve então a crônica em 1344. Além das 2 obras, ele tem também algumas cantigas. E essas cantigas, elas são fundamentais, foram fundamentais no processo para tentar dizer que a obra, que a crônica é dele, ou que teria sido dele no primeiro momento. Porque daí a obra, a importância dela a gente consegue mensurar pelas vezes em que ela foi reescrita e readequada. Então a versão que a gente tem hoje é uma versão da virada do século XIV para o século XV, não é mais na íntegra a versão que fora escrita pelo Conde, mas existem trechos que são representativos da forma como ele escrevia e que trazem embutidos nesses trechos, então, elementos que ele viveu e que ele coloca ali como justificativa ideológica, digamos assim, para algumas atitudes que ele tomou em relação a determinados fatos históricos que ele viveu. Professora Fátima comentou antes da gravação sobre essa questão do livro das linhagens, algumas histórias curiosas e até fantásticas que aparecem nessa obra. A professora poderia citar alguma dessas histórias e o porquê que a narrativa é construída dessa maneira? Sim. Existem vários, né? Eu acho que aí eu vou pedir ajuda aqui para a Adriana. A Dama Pé de Cabra, por exemplo, né? Em que se fala, por exemplo, de como teriam surgido determinadas linhagens. A outra seria como é que se chama aquela que era uma sereia? É a Limousine? Limousine. E aí, quer dizer, são casos que, como se fosse o equivalente de alguns casos contados, para se justificar que aquela determinada linhagem ela teria uma característica ou outra, ou que teria uma função específica, ou que teria, enfim, que teria direito a um determinado local. Então, essas construções, que são muito assim, alegóricas, né, anedóticas quase, às vezes, elas acabam, no entanto, tendo um papel dentro desse conjunto. Por quê? Porque elas vão compor a forma como deve se ver essa sociedade política, no caso.
né? Não é propriamente um relato histórico, entende? Ainda que também a crônica seja uma crônica, como nós já dissemos, a crônica ela terá uma função também de cristalizar uma versão daqueles fatos, conectando pontos que historicamente nem poderiam ser corretamente conectados, né? Então, assim, essas histórias que fazem parte, inclusive, desse imaginário, dessa nobreza, que seriam contadas e cantadas, tá? Elas acabam sendo digamos assim, um material de estudo que a história tem se debruçado recentemente, mas que eu recomendo, né? Eu acho que o trabalho de monografia da Adriana, e muito mais até o de mestrado, né, aponta nesse sentido com grande qualidade. No próximo bloco, vamos conhecer melhor a Crônica Geral de Espanha, escrita em 1344 pelo conde Pedro Afonso de Barcelos. Voltamos já. Moisés escreveu um livro e o chamou de Gênesis. Ele o chama assim porque este é o livro das gerações, e também porque ele mostra como Deus criou o mundo e como Adão, através do seu pecado, foi deserdado do paraíso. Também conta como os que dele descendem por cometerem grandes pecados, enviou-lhes Deus o grande dilúvio sobre a terra, o qual os vitimou, de tal forma que só restaram Noé, sua mulher e 3 filhos com suas mulheres, ao todo 8 almas. O trecho não foi retirado da Bíblia, e sim da Crônica Geral de Espanha de 1344. A obra foi escrita pelo conde Pedro Afonso de Barcelos, filho bastardo do rei Diniz. A obra foi estudada pela doutora em História Adriana Mocelin, com orientação da professora Fátima Regina Fernandes, que estão aqui comigo. Adriana, agora eu queria entender, afinal de contas, do que trata essa Crônica Geral de Espanha e por que ela traz aspectos bíblicos, mitos nessa história. Do que ela trata e por que ela faz isso? Aí entra uma questão interessante. O livro de linhagens ele já tinha um pouco dessa característica, né? Porque o próprio livro ele começa em Adão e Eva. Então ele conta dessa origem do mundo e ele vai buscando tecer uma linha para inserir essa nobreza portuguesa, os reis do período em que ele vive, e para mostrar que esses reis eles têm uma origem muito antiga e por isso eles são muito valorizados. E aí a crônica ela vai ter também um pouco dessa característica. Tanto que os registros que remetem que ela foi realmente escrita pelo conde é a permanência dessa ideia de buscar essa linha, né, na escrita. E ela vai trazer, então, para a realidade do século XIV, fatos que ele busca no passado e que ele vai readequar à realidade dele. Então aí ele vai trazer mitos, ele vai trazer o Hércules, e é isso que é interessante a gente pensar. O Hércules era tão real quanto ele, quanto o próprio pai dele. Historicamente existia. Historicamente existia. Teria existido. Então não teria diferença nesse sentido. Então ele teria realmente passado pela Península Ibérica, ele teria construído uma casa, que era a casa que ninguém podia adentrar, e o rei que entrou naquela casa, então ele teria sido amaldiçoado, digamos assim, e que seria o Rodrigo, que era o último rei dos visigodos, na Península Ibérica, e daí por conta disso, por ele ter quebrado uma aliança, quebrado um juramento de que nunca ninguém entraria naquela casa, que teria sido feita pelo Hércules, ele fora punido com a perda da Península Ibérica, quando da invasão muçulmana em 711. Então você tem esses mitos, eles entram para justificar determinadas ações e para levar as pessoas daquele momento a pensar esses mitos como elementos fundacionais, assim. Então eles ressaltam virtudes, eles ressaltam modelos, valores, modelos que se quer valorizar naquele momento. E aí o interessante a gente pensar
É que se eu quero valorizar determinada coisa, é porque aquilo entra mais numa idealização da sociedade do que a realidade é. Então eu projeto na literatura, eu projeto numa crônica, que era já uma obra que já tinha sido usada para legitimação, no caso do rei Afonso X, que fora o primeiro que escreveu, e aí ele pega essa crônica e vai readequá-la para a realidade dele, para projetar modelos de virtudes, de valores, de princípios que ele almejava que aquela sociedade política deveria ter. Então esses exemplos, eles são inseridos dentro do texto com essa finalidade. E aí por isso de ressaltar tanto. E professora, a serventia dessa obra para essa sociedade também é, de certa forma, unificar as pessoas? De que maneira que isso acontece? Eu sempre tive essa impressão, a obra, especificamente no caso do Pedro Afonso, mas também outras, né? Juan Manuel, tantos outros autores, mais ou menos contemporâneos, eles têm um projeto. E esse projeto seria, através da elaboração, o patrocínio da elaboração dessas obras, eles vão tentar construir um conceito de identidade idealizada. Esse conceito de identidade, ele é pautado na hispanidade, ou seja, essa nobreza deveria se recordar dos tempos homéricos em que eles, com suas próprias forças, seus ancestrais, conquistaram as terras, tiveram um papel de protagonistas em todos aqueles eventos que construíram os reinos. Eles, na verdade, o que ele quer dizer, eles eram, inclusive, mais importantes que o próprio rei. Inclusive, mais antigos que a própria monarquia, né? Essa é a ideia, por isso que vai para Adão, né? Que é uma referência cristã, naturalmente, mas é anterior a qualquer rei. E, na verdade, esse projeto de fazer, então, essa identidade hispânica, para que serviria? Serviria porque nós temos que considerar o momento em que ele escreve. Como eu falei no início, esse período de transformação é um período de crise de identidade dos valores e da própria consciência dessa nobreza em relação ao seu papel naquela sociedade política. Então, eu quase poderia dizer que Pedro Afonso é uma espécie de saudosista, né? Ele quer restaurar aqueles valores ali da época da Reconquista cristã, né? E ele quer fazer lembrar essa nobreza de um século XIV e até projetando para um futuro, no XV inclusive, que essa nobreza tinha tido um passado que ela deveria se lembrar e se orgulhar e inclusive ter consciência disso. Então, me parece, né, que a função dessa obra seria uma função assim de unificar novamente um grupo que vinha se desestruturando, que vinha se transformando a nível até dos seus próprios realmente valores, dos seus referenciais, dos seus princípios de ação. E que valores são esses que ele apresenta como sendo ideais para um nobre e para um rei, Adriana? Aí é interessante porque ele projeta primeiro uma imagem do rei e o nobre ele tem que ser praticamente que um espelho das virtudes do rei. Então seria a honra, a valentia, a lealdade, a fidelidade. Então são elementos que ele coloca. E aí é interessante, né? Porque você tem a honra, a lealdade, a fidelidade entre os nobres. E aí um ponto que ele coloca no livro de linhagens, né, que se os homens tivessem essa amizade, que ele coloca um ponto interessante, né, a amizade, valorizando aí a lealdade, a honra, a fidelidade, não precisaria ter o rei, porque daí eles se respeitariam entre si. Só que como esse ideal ele não existe na prática, então o rei é necessário, porque o rei é que vem para ordenar essa sociedade. Então esses valores eles são necessários, ele quer que esses nobres eles vivenciem isso, mas ele coloca que o rei é necessário porque isso é uma coisa que não vem sendo praticada. E o interessante é que a crônica, essa crônica, né, enquanto crônica geral, ela entra quase como os últimos elementos de crônica geral dentro da Península Ibérica. Dali para frente, muitas crônicas elas já serão crônicas particulares. E não mais com essa ideia de hispanidade, de grande crônica, que vem por trabalhar todos os obras de todos os reinos ali da península. Então esse projeto de unificação é uma coisa que ainda ele coloca, já é os últimos resquícios disso no século XIV. Um livro lançado pela editora UFPR conta a história do processo de criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, uma área importante para preservar a mata de araucárias e a vegetação de campos. Preservar a fauna, a flora e os recursos hídricos existentes em um determinado espaço. Esse é o principal objetivo das unidades de conservação. Um exemplo é o Parque Nacional dos Campos Gerais, que tem mais de 21 mil hectares de mata de araucária e de vegetação de campos.
A criação do parque teve a ajuda do professor Emerson de Oliveira, que lançou este livro contando os detalhes do processo. Depois de um certo esforço, de todo um complexo processo de discussão pública e de tratativas diversas e de estudos de forma geral sobre a área, essa área foi uma das que acabou se consolidando como unidade de conservação em 2006. Trata-se do Parque Nacional dos Campos Gerais, criado conjuntamente à época com mais 4 grandes unidades de conservação federais para proteger a região, alguns remanescentes da floresta com araucárias e ecossistemas comuns a esse ambiente. Segundo o autor, o processo de iniciação dessa unidade de conservação começou com 30 anos de atraso, o que acarretou em perdas da mata. Mas o tempo não foi o único problema, mas também a ocupação das áreas para agricultura e pecuária. A maior parte dos proprietários nas áreas de campos, que eram importantes alvos das propostas de conservação, tinham no mínimo a utilização como pecuária extensiva. Então a preocupação em se estabelecer unidade de conservação é também proteger algumas áreas importantes para que as atividades econômicas e demais atividades humanas elas possam ser sustentáveis efetivamente ao longo do tempo. Preservar as florestas significa também salvar os recursos naturais. O autor explica que a seca que atingiu a região de São Paulo em 2014 foi resultado do crescimento desenfreado da população e também do desmatamento na Amazônia, algo que poderá se manifestar em todo o país. Quando você tem floresta, você tem vegetação natural protegendo essas regiões formadoras desses mananciais e ao longo de todos os mananciais, sem dúvida a floresta, a vegetação natural, ela tem a capacidade de manter por períodos mais longos esse contínuo hídrico de fornecimento do solo para os mananciais com uma maior capacidade. Para o autor, a obra não é um modelo a ser seguido, mas coloca à disposição informações necessárias para que os objetivos da criação de uma área de conservação sejam cumpridos adequadamente. Na verdade, o que precisa realmente é o poder público ele atentar para esses procedimentos para que a unidade de conservação ela efetivamente cumpra os objetivos para os quais ela foi criada. O livro está disponível nas livrarias dos campi Reitoria e Politécnico e também na internet no site que aparece na tela para você. A Adriana estava falando antes da gente assistir a reportagem sobre o ideal de nobre e de rei apresentado na crônica do Conde. Professora Fátima, de certa forma, essa crônica ela foi criada também com o objetivo de fortalecer a figura do rei? Uhum. Esse é um grande debate, porque na verdade essa dúvida surgiu desde o início, né, da pergunta e da dúvida que levou ao trabalho de 12 anos da Adriana. Na verdade, eu entendo de uma forma muito específica. No momento em que você constrói qualquer obra que defina eticamente, claro que sempre é uma ética e moral cristã nesse período, qualquer figura, seja ela o rei, e diga que ele tem que ser justo cristão, que ele tem que ser puro, que ele tem que ser, ou seja, quase um santo, né? Esse tipo de proposta que é ideológica, naturalmente, ela acaba sendo uma forma de contenção. Na verdade, o grande debate, aí desde o século XIII e XIV, de uma forma mais intensa nas cabeças pensantes à volta dessas monarquias, envolve esse grande dilema entre um rei que se espera que ele tenha maior força, uma força que seria ligada ao exercício da justiça e não só, mas por outro lado que ele não fuja a determinados limites de atuação e nos transforme num tirano. Então esse debate entre a pusilanimidade, eu até estou escrevendo alguma coisa sobre isso, entre a pusilanimidade do rei e a tirania, que é a justa medida ideal, ela vai ser projetada. Ela vai ser projetada seja em obras que são tratados chamados espelhos de príncipes, seja em obras como essas, que como a gente percebeu, o próprio Pedro Afonso ele acabou estando no meio, né, durante sua vida, de um contexto que justamente colocava o rei numa figura assim, uma interrogação. Ele é muito importante, mas não pode abusar, né? E Adriana, ao final desse processo de 12 anos, como que você entende a contribuição do seu trabalho para entender o século XIV e também de que maneira que esse entendimento desse momento histórico ajuda a entender o nosso contexto?
Eu acho que o interessante para a gente pensar é o século XIV enquanto um período de discussão sobre o papel de um rei, o papel de um governante, o papel da sociedade e esse jogo político que se constrói, né? Você tem que ceder de um lado, você tem que puxar de um outro, prender do outro, a questão do exercício da justiça. Então você tem que cobrar isso daquela sociedade e a gente pode trazer um pouco para nossa época, né? De pensar nesse papel do governante e como que ele se relaciona com a sociedade política no qual ele se insere. Então essas relações de poder que permeiam essa sociedade, né? Tanto no século XIV como que nós vivemos hoje e como que as pessoas elas se situam nesse meio e como que convergem interesses, como que se dissociam interesses. Eu acho que é isso que é maior contribuição que eu vejo desse trabalho todo. Adriana, parabéns pelo trabalho, Muito obrigada pela presença, obrigada, professora Fátima. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. O trabalho da Adriana Mocelin está no banco de teses da UFPR. Lá é possível ter acesso ao material na íntegra e de graça. Escreva pra gente com sugestões de teses ou dissertações que você gostaria de assistir aqui. Até a semana que vem. Tchau! Thank you.